Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14. É um texto um tanto extenso, eu vou ler todo, para que a igreja possa entender e compreender aquilo que o Espírito de Deus quer falar à igreja essa noite, amém? O enunciado do texto diz assim: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo ou quem é suficiente? Porque nós somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Aliás, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, manifestada por nós, e escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Irmão, dá mais um pouquinho de retorno para mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Pai, porque a tua palavra foi lida. Senhor, e no decorrer desta semana, eu estive meditando nesta palavra, e da maneira que o Senhor falou ao meu coração, da maneira que o Senhor trabalhou na minha vida, da maneira em que o Senhor tem falado ao meu coração, ó Pai, é isso que eu peço. Fala com a tua igreja a partir deste momento, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida, que eu seja somente um canal de bênçãos para transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu transmitisse, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, essa carta, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso em Éfeso. Paulo está preso em Éfeso e ele está passando por uma situação delicada. Um detalhe interessante, que quando nós vamos ler as cartas, né, essa é a segunda, ele já tinha escrito a primeira, foi necessário que ele escrevesse essa carta, essa segunda carta, porque Paulo estando preso, ele estava sendo muito massacrado pelos falsos apóstolos. Irmãos, essa cidade de Éfeso é uma cidade muito conhecida, era uma cidade grande, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, e nessa cidade abrigava um templo famoso, um templo de uma deusa chamada deusa Diana, era a deusa da prostituição. Irmãos, Paulo, sozinho nesta cidade, ele conseguiu implantar uma igreja e ter uma conversão em massa dentro dessa cidade. O que isso causou na cidade? Um homem que chega na cidade e consegue mudar a cultura da cidade. Será que ele foi bem recebido? Não. Quando ele começou a trabalhar e as pessoas começaram a se converter ao que ele estava pregando, que era a pregação do evangelho, ele começou a mexer em muitas feridas, começou a mexer com autoridades, e por causa disso o apóstolo Paulo foi preso. Irmãos, quando ele foi preso, o cárcere dele era um cárcere tão forte, tão perigoso, que eles tinham medo dele fugir, que ele era amarrado pelos pés. Ele ficava amarrado pelos pés, com medo dele fugir. Mas o que acontece? Ele ficava sabendo notícias do que estava acontecendo nas cidades onde ele tinha passado e aberto as igrejas. E ele recebe notícias que a igreja de Corinto estava passando por alguns problemas. Que problemas eram estes? Problemas relacionados a pessoas que estavam deixando a fé e voltando aos velhos costumes. Irmãos, na cidade de Corinto existiam 12 templos
templos da deusa Diana. 12 templos. Irmãos, olha que tragédia. Essa deusa Diana, ela levava as famílias a entregarem as suas filhas na idade de 12 anos para prostituição no templo. Quando o casal tinha uma filha menina, eles achavam que eles entregando ela no templo, eles estavam sacrificando ao Deus deles. Para eles era uma honra poder fazer isso. Então o que acontece? Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele começa a explicar que eles não poderiam voltar às velhas práticas. Ele começa a demonstrar para eles. O interessante, irmãos, que em momento algum da carta, ele manda uma carta ferindo aquelas pessoas, mas ele manda uma carta com muito amor, com muita doçura, com consolo, com palavras de amor. A ênfase da carta de Paulo aos Coríntios é o amor. Uma das coisas que ele demonstra nessa carta é o amor. Irmãos, mas qual que é sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre nova aliança e eu quero falar sobre a velha aliança. O que é a velha aliança? Irmãos, a velha aliança é aquela aliança que Deus fez com os homens através de Moisés. Quando Moisés sobe lá no monte e recebe as leis de Deus, e ele desce com as tábuas da lei, e o que ele encontra? Encontra um povo que tinha saído do cativeiro, estava adorando um bezerro de ouro. E através daquilo ali ele se ira e quebra as tábuas da lei. Depois Deus dá novamente para ele. Irmãos, quando Moisés está novamente com a lei de Deus, o povo faz uma promessa. Eles fazem uma promessa de que tudo quanto Deus tinha ordenado para eles, eles iam cumprir. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: eles conseguiram cumprir? Não conseguiram cumprir. Eles não conseguiram cumprir. Mas por que eles não conseguiram cumprir? Será que existia alguma maldade no coração deles? Será que existia alguma coisa que os impediam de cumprir? Existia, porque eles, irmãos, naquela época, eles dependiam da força do entendimento deles. Eles não tinham, sabe o que? A presença do Espírito Santo. Irmãos, eles não tinham a presença do Espírito Santo. Deus ordenava e eles tinham que fazer. Então, porque com a força do braço deles, eles tinham que ter força suficiente, entendimento suficiente para tentar obedecer, mas não conseguiram. Todos conhecem a história. Chegou um determinado momento que eles queriam voltar para o Egito para comer cebola. Eles queriam voltar para o Egito para serem escravos, porque pelo menos lá eles tinham casa, eles tinham comida, eles tinham a vestimenta, e eles imaginavam que eles iriam morrer no deserto. Olha que coisa interessante. Muitas vezes, irmãos, nós convertidos, essa palavra é uma palavra que ela está sendo ministrada para pessoas convertidas, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes o que acontece com a gente? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a promessa do Deus Altíssimo, mas nós deixamos a palavra de lado e começamos a voltar aos nossos velhos hábitos, voltar a fazer coisinhas que nós fazíamos lá no mundo, né? Outro dia uma pessoa falou para mim assim, eu fiz um comentário relacionado a alguma coisa que eu tinha que decidir, e a pessoa pegou e falou para mim assim, não, mas você fala que você fez de tal maneira. Eu falei, mas eu não fiz dessa maneira, então eu vou ter que mentir para poder suprir o problema? Mas uma mentirinha dessa não tem problema não. Eu olhei para a cara da pessoa e falei assim, ô irmão, você esqueceu que eu sou pastor? Você esqueceu que eu sou convertido? Não tem negócio de mentirinha não, eu prefiro falar a verdade e sofrer a consequência. Que der errado deu, eu vou fazer o quê? Não tem negócio de mentirinha. Mas muitas vezes, meus irmãos, sabe o que as pessoas fazem? Elas contam uma mentirinha coloquial, uma mentirinha que não vai ter problema, né? Eu não quero prejudicar aquela pessoa, daí eu conto uma mentirinha, né? Eu dou uma trapaceadinha aqui, eu passo um irmão para trás ali, eu faço uma coisinha aqui. Irmãos, isso é voltar às velhas práticas. Nós não podemos. Nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Somos convertidos, somos transformados, temos que viver o novo de Deus em nossas vidas. Não podemos voltar às velhas práticas, não podemos imaginar que aquilo que parece tão inofensivo é a porta que o inimigo está esperando para agir na tua vida, é a mentirinha, é o detalhezinho, né?
Eu vou falar algo aqui que às vezes, né? Às vezes é a cervejinha que eu tomo lá na minha casa, né? Não tem problema, ninguém tá vendo, né? Não tem problema eu tomar uma cervejinha, 2, 3, quando eu vejo, foi a caixinha inteira, né? Não tem problema, né? O pastor não tá vendo, né? Aquela trapaceadinha, né? Ó, vou dar um exemplo para os irmãos. Quando eu fiz, todo mundo sabe que eu fiz a ação do boi, né? Isso não tem problema falar, né, pastor? Já acabou também, graças a Deus. Um irmão falou para mim: pastor, se eu fosse seu, eu fazia 100 número de 100 reais, levantava 10 mil, pastor, não tem. Falei, mas é engraçado que o boi só vale 5, por que eu vou levantar 10? Não, pastor, você faz uma grana aí. Falei, mas por que o capeta sempre manda um filho de uma mãe vir querer induzir a gente ao erro, né? Irmãos, olha, dá vontade, né? 10. De voltar às práticas mundanas e achar que eu vou ter as bênçãos de Deus. Deus só vai me abençoar se eu for fiel àquilo que eu entendo na palavra de Deus. Fidelidade de Deus é honestidade, é sabedoria, é o caminho correto, é viver na presença de Deus, é não mentir, é não trapacear, nos pequenos detalhes, irmãos. Mas o que acontece com o povo da igreja de Corinto? Eles estavam voltando às velhas práticas. Aqueles homens trabalhavam o dia todo, no final do dia, aonde que eles iam? Iam para o templo da deusa Diana, porque lá tinha prostituição, e eles eram acostumados com aquilo ali. Eles gostavam daquilo ali, e eles começaram a voltar a fazer aquilo ali. E o apóstolo Paulo fica sabendo e envia uma carta para eles. Se fosse hoje seria um WhatsApp, né? Graças a Deus que não é hoje, né? Porque ele escreveu no papel e está aqui, porque a gente pode ler e serve de consolo para nós. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós podemos ter um otimismo indestrutível. Você já parou para pensar se você tem um otimismo indestrutível? Um otimismo inabalável? Vamos ler a palavra de Deus aqui. Olha que interessante. No versículo 14, Paulo escreve assim: graças porém a Deus. Olha que interessante. Graças porém a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você já parou para analisar? Graças porém a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Irmãos, como que o apóstolo Paulo estava vivendo no momento em que ele estava escrevendo essa carta? Vocês já pararam para pensar? Sentado no chão, com aquela madeira presa nos pés, vivendo uma situação deplorável, porque preso, provavelmente passando fome, passando frio. As prisões normalmente do passado eram prisões que eram subterrâneas, passando necessidade. Outra coisa, Paulo sempre era açoitado, mas existia uma coisa interessante: por ele ter cidadania romana, ele não podia levar 40 açoites, ele levava 39, porque ele era romano. Então ele levava 39 açoites. Quando ele foi preso em Éfeso, ele tinha sido açoitado antes de estar no cárcere. Ele estava vivendo a maior amargura da vida dele. Ele estava ansioso. Um pouquinho para trás aqui na carta, ele fala que em meio a lágrimas ele escreve esta carta. E aí ele escreve: graças porém a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo Jesus. Irmãos, vocês não estão entendendo. Quando você começar a passar luta, passar dificuldade, e parece que nada está dando certo na tua vida, você olha para a vida desse homem aqui, que mesmo passando por tudo quanto é coisa difícil na vida dele, açoitado, aprisionado, passando lutas e dificuldades, ele fala: graças a Deus que nos faz sempre triunfar em Cristo Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Irmãos, isso é fantástico. É um otimismo inabalável. Irmãos, ele tinha certeza que dali ele sairia ou para ser executado ou para continuar plantando igrejas. Olha que otimismo. Irmãos, muitas vezes acontece uma coisinha de nada com a gente e a gente já fica abalado totalmente, né, Edson? Eu estava abalado domingo aqui, irmãos. Eu estava abalado porque aconteceu um negócio comigo. Não tinha condição nem de pregar. Estava com a palavra na mão, chorando. Abalado, preocupado, abalado emocionalmente.
Quando eu fico olhando o pastor Dejair contar as coisas dele aqui, eu falo: ai Deus, obrigado porque ele é de carne e osso igual eu, obrigado porque ele também se abala com as coisas que vêm contra ele. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi preso, o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, o apóstolo Paulo foi picado por serpente, o apóstolo Paulo passou por tantas e tantas lutas e dificuldades, que é inimaginável a gente imaginar a fé que esse homem tinha. Ele não foi discípulo de Jesus, ele não foi apóstolo de Jesus, ele foi comissionado depois que Jesus já tinha morrido, e por isso ele sofria perseguições. Os falsos apóstolos falavam, sabe o que para ele? Você não tem autoridade, porque você não andou com Jesus. Olha, irmãos, você já parou para pensar, uma pessoa olhar para você e falar: pastor, você não tem autoridade, porque você não está andando com Jesus? Irmãos, isso choca, isso abala, isso machuca, porque nós fazemos todos os dias por meio de quê? De mostrar que nós andamos com Jesus, porque nós temos autoridade, porque é Ele que nos concede autoridade. E o apóstolo Paulo estava sofrendo, ali encarcerado, sofrendo angústia, o espírito dele estava abalado, mas ele tinha um otimismo indestrutível. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós temos que entender que a palavra de Deus fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Quem que é que te fortalece? Jesus Cristo é que me fortalece. É Ele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para me redimir, para me fazer um homem segundo o coração dele. Irmãos, todo dia, a hora que eu acordo de manhã, eu peço a Deus: Senhor, me dê mais um dia de vitória. Eu reconheço, Pai, que sem a tua presença eu não sou nada. Se o Senhor não for à frente, eu não vou conseguir. As lutas e as dificuldades podem me fazer desanimar, mas eu sei que eu posso todas as coisas do Senhor. Aleluia. É o Senhor que me dá forças, irmãos. Eu de mim mesmo não sou nada. Irmãos, quando o inimigo se levanta, tem crente achando que, eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi de um pastor e eu copio tudo que eu ouço. Eu acho fantástico isso. Não brinca de ser crente, que o capeta não brinca de ser capeta. Irmão, você está brincando de ser crente, toma cuidado, põe sua barba de molho, porque a hora que o inimigo se levantar, ele levanta para derrubar você, ele levanta para te massacrar, é para te jogar em cadeia. Vocês estão achando que pastor não vai preso? Hoje eu ouvi um rapaz falando para mim assim: eu estava preso, cometi um erro e eu saí da cadeia, mas eu saí da cadeia porque dentro da cadeia tinha um pastor preso comigo. Eu olhei para a cara dele e falei: nossa, um pastor? Ele falou: não sei o que ele fez, mas ele estava lá dentro pregando o evangelho. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Tem pastor que está preso, cometeu um erro, ele é passível de erros, mas estava lá dentro pregando o evangelho, e aquele menino se converteu dentro da cadeia e contou para mim hoje que através da vida daquele pastor, ele aceitou a Jesus, entendeu o chamado de Deus, e hoje está fora da cadeia. Saiu, o pastor ficou. Qual que é o propósito de Deus na vida daquele pastor? Qual que é o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo, preso em cadeias? Talvez se ele estivesse andando para lá e para cá, pregando o evangelho, abrindo igrejas, fazendo a obra de Deus, será? Vamos conjecturar aqui, né, como diz o pastor José Augusto, será que ele teria tempo de escrever essas cartas? Quem está ocupado aí no dia a dia, tem tempo para parar, para mandar uma mensaginha para o seu irmão, que está passando uma luta e uma dificuldade? Passa o dia que você nem vê, quando chega a noite você já está em casa, esqueceu, você não tem tempo. O apóstolo Paulo, por estar encarcerado, ele teve tempo de escrever estas cartas, que hoje servem de referência para as nossas vidas. Vocês já pararam para analisar isso? Irmãos, um otimismo inabalável. Às vezes nós ficamos preocupados porque nós estamos vivendo um período em que a economia do mundo está complicada. Essa semana eu ouvi falar que a Rússia está colocando bases militares no México e alguns países da América do Sul. Por que eles estão colocando bases militares e trazendo ogivas nucleares, mísseis e coisas mais? Eles estão se preparando para uma guerra. Mas a hora que eu ouvi aquilo, bateu uma preocupação, mas ao mesmo tempo eu lembrei que eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, por que eu estou preocupado com guerras?
Porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos haveriam guerras e rumores de guerras, não era? Irmãos, eu tenho que estar feliz. Se está começando a ter rumor de guerra, é porque Jesus está às portas. Eu tenho que colocar minha vida na presença de Deus e entender, porque tudo que está acontecendo é uma demonstração de que Jesus está voltando. E se eu estou em Cristo, por que eu estou preocupado? Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me alegrar. Eu quero é que tenha guerra mesmo, porque meu Jesus volta e eu subo com Ele. Eu não vou estar aqui para ver essas guerras acontecer. Eu vou estar com Jesus. Eu vou estar reinando com Ele na glória. Tem gente preocupada com a economia. Tem gente gravando vídeo preocupado porque o preço do arroz subiu, porque o governo não é o governo que ele queria. Irmão, para de se preocupar com isso. Começa a se preocupar com a sua vida na presença de Deus, porque na hora que você chegar lá na frente dele, ele não vai perguntar para você assim: quem que era seu presidente? Como que estava a economia do seu país? Como que tá? Ele não quer saber. Ele vai falar assim: quero saber da tua vida. O que você fez para mim? O que você trabalhou? O pastor Daniel ministrou uma palavra poderosa aqui. Quando nós chegarmos na frente de Deus, nós vamos levar as nossas obras em nossas mãos. As obras serão palha, feno, prata e ouro. É isso, pastor? E como que as obras nossas serão testadas por Deus? Quem que lembra? Com fogo. Fogo. Irmãos, e o fogo? O que acontece quem tem palha na mão? Queima rapidinho. Quem tem feno na mão? Queima rapidinho. E quem tem ouro na mão? O que acontece? O ouro é purificado, irmãos. Se você quer chegar lá na glória e ter um galardão com Jesus, você tem que ter as obras na mão. O que você tem feito para Jesus? Ou você tem olhado para as dificuldades do dia a dia? Você tem olhado para aquilo que está acontecendo ao teu redor? A economia, o problema do Rio Grande do Sul, o problema lá do Nordeste? Irmão, você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. É isso. Nós temos que entender. A palavra de Deus, ela é clara, ela é viva, ela é eficaz. Tem gente preocupada demais com os afazeres do dia a dia e está deixando passar a vida e está perdendo a salvação. Isso que é o pior de tudo. Não perca a sua salvação pelos intempéries da vida, pelo que está acontecendo aí. Irmãos, o segundo tópico que eu quero falar é um cristão que vive uma vida de sucesso constante. Quem aqui que consegue viver uma vida de sucesso constante? É difícil, não é? Como que a gente tem sucesso constante? É muito difícil. É difícil a gente ser um vencedor. Mas a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. É isso mesmo. Olha, somos mais do que vencedores. Você pode afirmar, você pode compreender todas essas coisas. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa jornada de trabalho, nós olhamos para os afazeres, né? Coisas que acontecem no dia a dia, né? Um exemplo, vou falar de mim, eu não sei da vida de todo mundo, mas um exemplo: eu deixei de ir para o Rio Grande do Sul, porque uma vaca minha ia criar, não criou antes de ontem, o bezerro nasceu morto. Eu cheguei lá no pasto, olhei aquele bezerro morto, pensei comigo, falei: Senhor, é para a honra e glória do teu nome, morreu porque não era para nascer vivo. O Senhor sabe de todas as coisas, não era para nascer. Se eu não fosse cristão, será que eu ia falar a mesma coisa? Ou já ia soltar um carrilhão de xingamento? Já ia amaldiçoar a terceira geração da vaca que criou o bezerro morto? Irmãos, às vezes nós nos deixamos levar pelas coisas que acontecem no dia a dia. O senhor está rindo, né, irmã? É gostoso ouvir essas coisas, né? Mas é verdade, não é verdade? É assim. Às vezes a gente não consegue entender que é aquilo que está acontecendo. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que o bezerro não está vivo? Não sei. Alguma coisa Deus queria. Será que Deus não está cobrando de mim? Para de cuidar dessas vacas e vai ler a Bíblia, Júnior. Olha um puxãozinho de orelha de tabela, né? Essa eu lembrei agora, irmão. Essa vez, né? Às vezes é isso. Às vezes você está tão ocupado com o seu dia a dia que você deixa de ler a palavra, você deixa de orar, você deixa de jejuar. Irmãos, como é tão gostoso jejuar. É bom demais jejuar. Jejum, irmãos, você mata a sua carne. É para você mesmo.
Não é para Deus que você jejua, não. Você jejua é para você mesmo. É para você entender o propósito de Deus na tua vida. Vida diária de oração, vida diária de leitura da palavra, busca da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu acordo cedo, já saio correndo. Às vezes não dá tempo nem de tomar café, vou para o serviço comendo um pedaço de pão. E não dá tempo nem de chegar lá no serviço, mastigando ainda. Nem levantou da cama, nem levantei da cama, eu já dormi de roupa, para não ter problema de acordar no outro dia, ter trabalho para vestir a roupa. Tem gente que é assim, a gente acha que não, mas é. Acorda um pouquinho mais cedo, dedica um tempo na presença de Deus, busca a presença de Deus, busca conhecimento através da palavra de Deus. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: nossa, mas eu queria ser igual esse pastor aí, porque ele conhece a Bíblia, ele fala de um versículo aqui, ele fala de outro ali. É, eu também queria, mas você lê a Bíblia? Ah, não tem tempo? Ué, mas como é que você vai conhecer se você não lê? Você não lê, você não vai aprender nunca. Tem que ler. Irmãos, eu estava mostrando para o Edson ali, essa Bíblia aqui é uma herança do meu avô. Eu dei essa Bíblia de presente para o meu avô, porque a Bíblia dele estava muito velhinha, e aí nós compramos essa Bíblia e demos para ele de presente no dia 8 de agosto de 2008. E aí ele fez uma anotação aqui na Bíblia, depois se alguns irmãos quiserem ver, eu mostro. Está escrito assim: dia 15/1/2011, terceira vez que estou lendo a Bíblia toda. Terceira vez que estou lendo a Bíblia toda. Ele anotou aqui, dá para ver que a letrinha dele que é diferente da minha que está escrita em cima. Como que eu busco conhecimento? Como que eu busco a presença de Deus? Como que eu busco? Através da leitura da palavra, irmãos. Separa um tempinho, vai lá, senta, acorda um pouquinho mais cedo, medita na palavra do Senhor, pede para Deus: fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Por quê? Porque eu quero ter sucesso constante na minha vida. Como que eu vou ter sucesso constante? Se realmente eu pegar no braço de Jesus assim e falar com Ele: anda comigo, Senhor, eu preciso que o Senhor anda comigo, aonde eu for o Senhor tem que estar aqui, ó, agarradinho comigo aqui, porque sem Jesus, irmãos, a nossa vida está fadada ao fracasso, fadada ao fracasso. Olha que interessante, o texto continua aqui, e no versículo 15 ele fala assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Tem algumas versões que falam assim: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. E o terceiro tópico que eu quero falar com vocês é o impacto inesquecível. A vida do cristão tem que ser um impacto inesquecível. Por quê? Olha que interessante. Porque por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha que interessante, Paulo usa uma figura de linguagem, ele fala de perfume, e olha que interessante, o perfume ele não grita, o perfume ele se impõe. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a hora que eu ia chegando na igreja, eu encontrei o irmão José, e ele estava perfumado. Não falei, irmão José? Falei: mas que homem perfumado, hein? Que coisa gostosa. Ele falou para mim assim: pastor, hoje é domingo, eu tomei banho, né? Todo faceirinho, né? O perfume, ele não precisou falar para mim que ele tinha passado o perfume. Eu senti o cheiro só de chegar perto dele. Olha que interessante, o perfume não discursa, ele se revela. Olha que interessante, o perfume não precisa chamar a atenção para si mesmo, ele influencia o meio aonde está. É impossível você não notar o cheiro de um bom perfume. Interessante, né? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Irmãos, nós temos que influenciar o meio aonde a gente chega. O irmão José chegou ali, influenciou o meu nariz, já senti aquele perfume gostoso. Depois quero saber o nome, tá, irmão? Quero comprar um desse para mim. Que perfume gostoso. Irmãos, o que nós temos sido no meio aonde a gente frequenta? Você é aquela pessoa que aonde você chega, você não impõe a tua presença, você conquista o ambiente. Você é aquela pessoa agradável, que quando você chega, né? Vou falar de uma pessoa, o Naldo. Onde o Naldo chega, ele abraça a gente e fala: ô pastor, que bom te ver.
Quarta-feira eu fui lá no GPS na casa dele, ele me abraçou: pastor, obrigado porque você veio aqui. Ai, que delícia, né? É o bom perfume de Cristo. Aonde você chega, você é bem recebido, as pessoas sentem bem. Ou você é o odor de Cristo, o odor de Satanás, que é onde você chega e fala: chegou esse marrento aí, misericórdia, meu Deus, tá louco, que homem chato, onde chega nem cumprimenta a gente, olha as pessoas por cima, tá achando que é o poderoso. O que você é? Não pergunta por irmão do lado não, tá? Pergunta para você mesmo, faz uma pergunta para você mesmo: o que você tem sido para Deus? O bom perfume suave de Jesus? Você tem sido o odor de Satanás? Nós temos que influenciar o meio aonde a gente vive. Nós temos que ser pessoas que onde a gente chega, a gente leva uma palavra de bênção, uma palavra de consolo. A pessoa se alegra, fala: meu Deus, que bênção, encontrei essa pessoa na rua. Você chega até às vezes reclamando: meu Deus, essa semana aconteceu uma tragédia. Irmão, fica calmo, Jesus está nesse negócio, fica tranquilo que Ele vai entrar com providência. Entrega para Ele, Ele pode resolver. Você olha e fala: nossa, que fé que esse menino tem, né? Como aquele homem que falou para Jesus: o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa para ordenar que meu servo seja curado, só o Senhor falar uma palavra e ele será curado, porque eu sou também, né? Senhor, ele era um soldado, e ele falou para Jesus: eu falo vai, meu servo vai, eu falo vem, meu servo vem. Então eu entendo que se o Senhor falar que o meu servo está curado lá em casa, ele será curado. Vocês lembram o que Jesus falou após ele dizer isso? Nunca vi tamanha fé assim, nem em Israel. Irmãos, a nossa fé tem que ser essa. Nós temos que ser o perfume que impacta a vida das pessoas. Nós temos que ser pessoas que, quando uma pessoa vem contar pra gente que o filho não está bem de saúde, que a mãe não está bem de saúde, que o pai não está bem de saúde, que talvez ele mesmo não está bem de saúde, nós temos que falar: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É aí que entra a nossa fé, é aí que entra a demonstração de que tipo de perfume que nós somos. O perfume suave, o perfume que chega sorrateiramente e ganha um espaço, que mostra para que veio. Irmãos, lá no trabalho, na onde você passa praticamente a maior parte da tua vida. Quem aqui que já parou para analisar que fica mais tempo no trabalho do que quase que em casa? Porque em casa, quando você está com a esposa, é ali 2, 3 horas, daqui a pouco você já vai dormir. Dorme a noite inteira, acorda no outro dia cedo, o dia inteiro fora no trabalho. Que tipo de perfume que você tem sido? O perfume de Cristo? Ou o perfume de Satanás? Eu espero que você tenha sido, que você seja o perfume de Cristo. Aquele que muda o ambiente, aquele que impacta, aquele que onde chega as pessoas falam: que bênção, esse menino é bênção, né? Fiz amizade com um menino, não vou falar o nome dele, que eu acho que a igreja inteira conhece ele. E ele tem uns dizeres engraçados assim. Ele encontra a gente e ele fala assim: ai, que bênção que eu te encontrei, meu bijuzinho. Meu bijuzinho. Eu falo: mas da onde que você tira esses negócios? Ah, isso é um cuticute. Ah, eu gosto demais de você. Ele fala isso, só que ele não fala só para mim, sabe? Ele fala para todo mundo. Tinha uma pessoa trabalhando para ele lá: ô, meu bijuzinho, vem cá, que eu estou vendo que você está fazendo errado aí, querido, é de outro jeito. Falei: nossa, que menino amoroso, né? Aí, conversando com outras pessoas, as pessoas falaram para mim assim: isso aí é ele é desse jeito aí, pode estar caindo no mundo do lado dele. Ele chama as pessoas de bijuzinho e cuticute. Olha que coisa mais gostosa. Ah, eu já peguei para mim, já vou começar a chamar meus amigos de bijuzinho. Já pensou que gostoso? Ah, não, para, né? Você encontra um cara igual o Fernando, né? Grandão, né? No banco lá, todo marrentão lá, né? De soldado, né? De segurança, né? Já pensou você? Paz do Senhor, meu bijuzinho. Ô, Fernando, ô, pastor, para com isso. É isso. É você ser uma pessoa amorosa. Você gostou, né, Sônia? É isso. Aonde você chega, você tem que realmente levar paz, levar esperança, levar aquilo que realmente é a pregação do Evangelho. Irmãos, o que é a pregação do Evangelho? É anunciar as boas novas. Jesus está aí, Jesus já voltou, Jesus já morreu na cruz,
Jesus já ressuscitou, Ele já perdoou os teus pecados, Ele já levou sobre Ele as suas dores, as suas angústias. Por que você está vivendo uma vida angustiada? Lembra, é em Jesus que você vai encontrar a confiança que você precisa. Irmãos, na velha aliança não tinha Jesus, na velha aliança não tinha o Espírito Santo, não tinha um Consolador, as pessoas não tinham o que fazer. Para elas falar com Deus, elas tinham que ir até Moisés, tinham que ir até os sacerdotes, não tinham acesso. Você já parou para analisar? O pastor catando milho, oh Deus, muito obrigado. E hoje eu comecei a cantar, né? Abra os olhos do meu coração, para eu ver os milhos que eu quero catar. Desse jeito, eu adaptei a música, né? E fiquei cantando lá, e eu ria sozinho, irmãos. Ainda bem que ninguém me vê nessas horas, porque eu visto uma roupona bem malacafenta, de trabalhar na roça, e vou lá para o meio daquele milharal, e irmãos, eu falo em línguas, eu oro, de vez em quando eu dou uns gritos, né? E eu estou sozinho mesmo, e irmãos, é tão gostoso. Quando eu volto de lá, eu não sei, mas eu acho que eu volto até com um sorriso diferente. Por quê? Porque é isso, irmãos, a cada momento, a cada minuto da tua vida, se põe na presença de Deus. Eu tenho um amigo meu, que ele trabalha com negócio de informática, e isso eu só fiquei sabendo depois, tá? Todo dia que ele chegava na empresa para trabalhar, ele chegava antes dos outros funcionários, sempre antes, e aí ele ajoelhava do lado da mesa dele e orava. Só que ele não olha que coisa interessante, né? Ele não lembrava que tinha câmera lá onde ele estava trabalhando, empresa de informática, né? Coisa moderna. E por tempos e tempos ele fez aquilo. E um dia o patrão dele chamou ele na sala dele: vem aqui que eu quero ter uma conversa com você. Ele falou: nossa pastor, eu fui até com o coração gelado. Falei: meu Deus, o que eu fiz de errado? O patrão dele falou assim: a partir de hoje você vai ser passado de cargo. Você é um funcionário programador. Você vai ser colocado como gerente do teu setor. Porque a minha empresa, ela aumentou o faturamento dela de uma maneira tão expressiva que eu não consigo entender o que aconteceu aqui dentro. E aí, uma das pessoas que controla lá as câmeras, né, comentou comigo: você já viu aquele funcionário teu, o que ele faz quando ele chega na empresa? Na hora ele até achou que era uma coisa errada. E aí ele foi lá conferir as câmeras. E ele falou assim: normalmente ele fica meia hora, ele chega meia hora antes dos outros, ajoelha do lado da mesa dele e ora, e fica ali orando. É por isso, porque ele tem atraído a presença de Deus para dentro da tua empresa. A tua empresa, irmãos, olha que interessante. Se você não abençoar a empresa que você trabalha, ela corre o risco de fechar, você perde o teu emprego. Você tem que levar a presença de Deus, você tem que ser o perfume suave, você tem que impactar aonde você chega. Será que isso aí deu algum resultado para a vida dele? Lógico que deu. A empresa dele foi comprada por uma empresa alemã, e muita gente que vai saber do que eu estou falando. Foi comprado por uma empresa alemã, uma empresa aqui de Cianorte, grande. E quando a empresa foi comprada, o patrão dele ficou tão feliz que deu um carro zero para ele. Falou: vai ali na Fiat, pode pegar um Gran Siena de presente para você, porque tudo o que aconteceu na minha empresa de anos para cá é por causa da oração que você tem feito aqui dentro. Irmãos, se fosse você, eu começava a mudar a vida a partir de hoje, começava a fazer diferente, começava a acordar mais cedo, orar em casa, orar dentro do carro, orar no teu trabalho. Ora no teu trabalho, abençoa o teu patrão. Se o teu patrão não é temente a Deus, ora para Deus salvar ele. Ele é inacessível, começa a orar para Deus criar uma oportunidade para você falar do amor de Deus na vida dele, para você falar o que Deus faz na tua vida. Irmãos, as pessoas não acreditam quando a gente conta. Outro dia eu fui num lugar, falei, o cara olhou: você trocou de carro? Eu falei: troquei, ganhei um carro. Ele: falei: não é só eu não, eu ganhei um, o pastor Daniel ganhou outro. A gente lá na nossa igreja é assim, Deus dá carro pra gente. Ele falou: mas que igreja é essa que eu quero ir lá também? Eu falei: que dá, pode ir lá que lá Deus se manifesta. Ele falou: rapaz, vai que eu vou mesmo. Eu falei: mas não vai só por causa do carro não, vai porque lá tem a presença de Deus, lá tem que ser servo de Deus para ganhar as coisas. Irmãos, quem tem promessa não desiste das coisas. Vocês acham que esse carro veio assim simplesmente? Do nada alguém apareceu assim e quer te dar um carro de presente? Não, eu tenho uma promessa na minha vida de praticamente 8 anos atrás. Uma profeta orou por nós e falou: Deus vai te dar um carro. Aí eu ansioso, né, quase nada, né pastor?
peguei um dinheiro, fui lá e comprei um carro. Deus vai dar, já vou comprar, vou adiantar, né? Porque a gente sempre quer dar uma forcinha para Deus, né? Vai ajudar, né? Tô com o dinheiro na mão, já compro o carro. Daí minha esposa ligou para o profeta, toda contente, né? Ô profeta, Deus deu o carro, mandou a foto. O profeta falou: não, isso aí não foi Deus que deu, não, isso aí vocês compraram. O carro que Deus vai dar para vocês não é preto, é prata, é clarinho e é grandão. Esse carro aí é preto. Como vocês compraram, Deus deu o dinheiro, tudo bem, não tem problema, Deus não vai tirar de vocês. Vocês vão usar, vai ser bênçãos. Mas na hora certa, uma pessoa vai chegar em vocês e vai dar um carro de presente, assim, ó, toma, é teu. E esse ano, Deus deu. Mas por que Deus deu? Eu nem ia contar esse testemunho hoje, tá, irmãos? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem está na mídia aí? Deuteronômio 28. Quem que é? O Rafa? Olha lá, o Claudião já está falando. As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Oh, glória a Deus! Irmãos, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Sabe quando que eu comecei a entender algumas coisas na minha vida? Em janeiro. Ó, irmãos, o que eu vou falar aqui não é para enaltecer o nome do pastor Dejair, tá? Ele é um homem de Deus, mas não é para ele, é para a honra e glória do Senhor, para os irmãos entenderem. Em janeiro o pastor Dejair foi na minha casa, o pastor Daniel estava junto. E o pastor Dejair fez uma proposta para mim, daquele jeito do dia que ele chamou para pregar. Que quando você vai decidir logo, você vai ficar na igreja com a gente? Você tem que decidir. Por quê? Ele falou exatamente para mim: porque hoje estou colocando diante de você a bênção do Senhor. Se você ficar com a gente, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Olha que interessante, olha o que a palavra diz aqui: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando o pastor Dejair foi lá na minha casa e fez a proposta para mim, quem que estava falando? Era o pastor Dejair ou era Deus? Era Deus, era Deus. Ele não saiu simplesmente da casa dele e planejou: hoje eu vou lá na casa do Júnior, eu vou conversar com ele, vou fazer uma proposta para ele. Irmãos, Deus estava incomodando ele. Já tinha dias que Deus estava incomodando ele. Ele falou assim: eu não sei, eu saio, daqui a pouco eu estou vindo aqui para sua casa. Eu não sei. Ele já tinha ido na minha casa 3 vezes, pastor. Umas 3 vezes ele já tinha ido na minha casa. Nessa última vez, ele falou: hoje eu vim aqui porque eu quero uma resposta sua. Irmãos, naquela tarde, nós sentados na mesa, conversando, tomando um café, ele fez a seguinte pergunta para mim: você já foi ungido, pastor? Você já foi consagrado, pastor? Eu falei: não, pastor. Não, porque todos os lugares que eu passei, sempre existia um empecilho e eu não conseguia ser ungido. Eu já tenho 2024, 11 anos que eu me formei no seminário, sou bacharel em teologia, formado pastor, prego em tudo quanto é lugar, mas ninguém acredita que Deus tem algo na minha vida. Ele falou: eu acredito. E tem uma coisa: a partir do momento que você falar, eu fico na presença do Senhor, dentro da Shekinah, submisso àquilo que o Senhor falar para mim, eu vou te ungir. Só que tem um detalhe: eu tenho pressa. Aí eu pensei que ele ia querer me ungir no outro dia, né? Aí ele falou assim: dia 20 agora de janeiro vai ter uma vigília na igreja,
e nós vamos ungir pessoas na igreja, e você será um deles. Se prepara, irmãos. Você tem que decidir o que você quer da tua vida. Você quer as bênçãos de Deus, ou você quer as maldições do inimigo? Ela está posta na tua frente. Nós temos que decidir todos os dias ser realmente impactante na vida das pessoas, ser realmente pessoas que mudam vidas, pessoas que com um abraço mudam vidas. Determinado dia eu orei para uma pessoa, e eu falei para a pessoa assim: abrace pessoas, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. A pessoa falou assim: nossa pastor, já tinham falado isso para mim, e eu não tinha colocado em prática, mas a partir de agora eu vou abraçar mais. Irmãos, o Claudião saiu de lá de trás, tinha quantas pessoas aqui na frente, ele foi lá e foi direto orar lá por mim. Ele não sabia o que estava acontecendo na minha vida, mas a oração que ele fez, que talvez para ele, não sei, talvez não tinha muito sentido o que ele estava orando, porque ele estava orando pelo pregador da noite, aquela pessoa que deveria estar totalmente preparada, confiante, que ia chegar aqui e ia transmitir aquilo que Deus tinha para falar. E ele fez uma oração exatamente daquilo que eu estava sentindo. E vocês querem ver como que Deus é maravilhoso? Ele acabou de orar, o Edson veio orar por mim, me abraçou e fez a mesma oração por mim, a mesma oração. Eu até abri o olho assim e falei: eu acho que o Edson escutou o Claudião orando, só pode, porque como é que pode um ora e daqui a pouco vem outro e ora a mesma coisa? Porque o Espírito de Deus estava testificando naquele momento. O Espírito de Deus estava, através da vida do Edson, trazendo cura para a minha vida, trazendo calma para a minha vida, trazendo o quê? A manifestação do Espírito de Deus, irmãos. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual fantástica. Irmãos, vocês acham que todas as igrejas de Cianorte têm isso? Vocês estão enganados. Irmãos, vai visitar outra igreja. Não vai visitar a igreja não, fica aqui. Tem negócio de visitar a igreja, não, tem que vir aqui, né? A gente quer bênção, tem que vir aqui. Mas eu que sou pastor, que visito várias igrejas, irmãos, tem igreja que eu chego que eu falo assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou lá na minha igreja? Por que eu não estou lá para experimentar o que Deus está fazendo lá? Quando eu assisto o culto pela internet, eu falo: meu Deus, o que eu perdi? Por que eu vim em outra igreja? Porque não tem a presença, porque não tem um pastor que paga o preço, porque não tem homens de Deus que estão orando pela minha e pela tua vida. Você já parou para analisar o quanto o pastor da igreja paga de preço pela sua vida? Em oração, em jejum, em busca da presença de Deus. É isso, irmãos, é o perfume de Jesus. O pastor exala o perfume de Jesus, aonde ele chega ele transforma vidas. Eu estava conversando com ele essa semana, e ele falou um negócio que eu tinha percebido. Ele nem está encostando a mão mais nas pessoas. Ele botou a mão na minha cabeça aqui, né? Vocês viram, né? Domingo, né? Tum, deu um choque de 3.000 volts em mim. Pum, eu caí para trás. Falei: pastor do céu, que energia que foi aquela, emanada diretamente do céu na minha vida. Ele falou: Júnior, eu nem estou encostando a mão, eu vou levar a mão para orar pelas pessoas, a pessoa cai, não dá nem tempo. Irmãos, a presença do Espírito Santo que está sobre a vida do nosso pastor é tamanha, que nós temos que agradecer a Deus todos os dias. E detalhe, orar pela vida dele, orar, irmãos, clamar para Deus cuidar dele aonde ele for. Irmãos, ele é um homem público, ele é um homem que anda aí pela cidade inteira, está sujeito aí a pessoas, misericórdia, nem vou falar, mas as pessoas são maldosas. A palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. O inimigo anda ao derredor, buscando, bramando a quem possa tragar. A pessoa está na rua andando, o inimigo está procurando uma brecha para fazer algo contra ele. Irmãos, para nós finalizarmos, vou colocar o óculos aqui, que mesmo a letra grande eu ainda não estou enxergando. Vou orar para Deus curar minha vista, né? Quem prega tem que ter vista boa. Eu quero pular aqui já para o final do versículo 17 aqui, ó. Ele fala assim, ó, 16 aliás: porque para este certamente cheiro de morte, e para aqueles cheiro de vida. E para estas coisas quem é idôneo, quem é suficiente? Quando nós chegamos em determinado lugar e nós pregamos o evangelho, todo mundo aceita? Não, tem gente que não aceita, tem gente que aceita. Para aqueles que aceitam é vida, e para aqueles que não aceitam
é morte. Que morte que é essa? Morte física? Não, é morte espiritual. Quem não aceita Jesus é um morto-vivo, que anda aí pela cidade, fazendo todas as atrocidades e ninguém entende. Por que as pessoas fazem isso? Por que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo em Cianorte e as pessoas não entendem? Porque o mundo jaz no maligno, e se as pessoas do mundo não aceitam Jesus, não aceitam a palavra que você prega, elas estão mortas, realmente. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma defesa do apóstolo Paulo ao que estava acontecendo com ele. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta de Cristo, escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase final aqui, comparando a nossa vida com a vida daquelas pessoas que dependiam de uma tábua escrito com tinta as leis que eles deveriam obedecer. Hoje nós temos uma facilidade tão grande, que nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que quando nós cometemos algum erro, algum pecado, imediatamente ele nos constrange. Eu espero que seja assim. Eu espero que ele esteja te constrangendo, porque às vezes tem pessoas que já têm aquele pecadinho de estimação, né? Vocês querem ver uma coisa interessante? Para os homens, vou falar para os homens agora. Qual que é a maior dificuldade dos homens? Irmãos, tem homens que não têm coragem de falar pornografia, dificuldade com pornografia. Ai, pastor, mas eu não tenho coragem de falar, eu tenho uma dificuldade danada com isso. Confessai os seus pecados, porque ele é fiel e justo para te perdoar e te redimir. Tem dificuldade? Confessa, ora, pede para Deus auxílio, muda o seu sistema. Por quê? Porque se você não confessar e começar a cultivar aquele pecadinho, ele vira um pecadão, e você pode ir à ruína, entendeu? Bebida alcoólica, pornografia, entendeu? Coisinhas do mundo, que vai te levando passo a passo, para se afastar de Deus. Quantas e quantas pessoas que você conhece, que deixou os pecadinhos se tornar algo grande dentro de si, e hoje não confiam mais, não acreditam mais que na vida dele tem solução. E eu conheço várias pessoas que estão vivendo de uma forma em que eles acham que não tem mais solução. Para nós finalizarmos, eu quero falar sobre uma realidade inegável. Aqui fala que nós somos a carta de Cristo. O que é uma carta de Cristo, irmãos? A carta de Cristo é você. Você é uma carta de Cristo. Sabe o que acontece? Eu vou usar um exemplo aqui. Ô Wilson, você acha que o teu filho olha para você e vê você como um exemplo de vida ou não? Sim, lógico. Seu filho Edson, ele olha para você, tudo que você faz. Agora, aonde que nós somos? Vai chegando, criançada, vai chegando, estou finalizando. Por que nessa palavra fala que nós somos a carta de Cristo? Porque o mundo não tem lido a Bíblia, o mundo tem lido nós, o mundo tem lido vocês. É isso que o mundo tem feito. Quando a gente chega no trabalho, as pessoas estão lendo a gente. Quando a gente está dentro de casa, nossos filhos estão lendo a gente. Quando nós estamos ali com nossos vizinhos, eles estão lendo a gente. Vocês já pararam para analisar? Um dia, olha que coisa linda, irmãos, isso aqui é o futuro da igreja. A igreja que não tem isso aqui está fadada ao fracasso. Isso aqui é a coisa mais poderosa que tem na igreja. O futuro da igreja sendo construído através de sementes plantadas no corações. Se hoje eu sou um pastor, é porque eu participei da escolinha dominical nas salinhas. Tudo aquilo que as meninas pregavam lá, ficou no meu coração. E um dia lá na frente, quando eu cometi alguns erros, eu olhava para trás e falava assim: não foi isso que eu aprendi lá na igreja, eu preciso voltar. Irmãos, nós somos carta de Cristo. Carta de Cristo é o que? As pessoas estão lendo você. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se tem alguém aqui. Acontece alguma coisa de errado na rua da tua casa,
Daqui a pouco alguém bate lá. É aqui que mora um crente? É. Por quê? Porque tem uma pessoa endemoniada ali, precisava de alguém ir lá orar. Já aconteceu isso com vocês? Lógico que já. Olha lá o Claudião lá, já levantou a mão. Irmãos, isso acontece. Por quê? Talvez você ache que você não é conhecido na rua. Ah não, ninguém nem me conhece, eu saio cedo, volto à tarde. Irmãos, nós somos carta de Cristo, carta aberta. As pessoas do teu bairro estão olhando para você. As pessoas do teu trabalho estão olhando para você. Eles estão te lendo. Eles estão olhando para você e vendo que tipo de exemplo que você tem dado. Quem tem sido você? Irmãos, fica tranquilo, tá tudo certo aqui. Criançada tá atenta aqui olhando para mim. Você é carta de Cristo, a carta que o mundo lê. Você é uma realidade inegável da nova aliança. Você vive o que Cristo tem para você. Irmãos, para que nós possamos ser essa realidade inegável, nós temos que viver uma vida de bom testemunho. Vida de bom testemunho. Para que as pessoas possam olhar para a gente, e no momento de luta e dificuldade, no momento em que aquele vizinho passar por uma luta, no momento que aquele vizinho tiver um filho doente, no momento que aquele vizinho tiver uma condição adversa na vida dele, ele vai se lembrar que você é uma carta de Cristo, vai correr na sua casa e vai pedir socorro para você. Tem como você ir lá na minha casa orar pelo meu filho? Tem como você pedir lá para o seu pastor? Às vezes você pensa que não. Quantas e quantas pessoas que estão assistindo essa transmissão, estão vendo, aí ela fala assim: puxa vida, esse irmão é lá da igreja, eu estava precisando de uma palavra, vou conversar com ele. Olha, eu vou conversar. Ô Emerson, vai lá na minha casa fazer uma oração. Uma pessoa que eu sei que acontece muito é com o Jânio, né? O Jânio, as pessoas param ele: ô Jânio, olha, que bênção que você está lá naquela igreja. Tem como se arrumar uma visita e ir lá e orar por nós? Por quê? Porque ele é uma carta de Cristo. As pessoas leem a vida dele, as pessoas conhecem ele, as pessoas sabem que ele faz um trabalho. O Rafael, com as cestas básicas, ele é uma carta de Cristo. Através da cesta que ele leva para as pessoas têm lido a vida dele. Quando alguém precisa, quem que lembra? Opa, aquele rapaz lá da Shekinah, aquela carta de Cristo aberta, ele é uma bênção, vamos chamar ele que ele vai nos ajudar. Irmãos, talvez você pense que é só uma cesta básica, mas através de uma cesta básica a pessoa vem na igreja, e ela ouve a palavra, e através da palavra ela aceita Jesus, se converte, muda de vida. Irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Qual que é a nossa realidade inegável? Somos carta de Cristo. Temos que andar todos os dias na presença de Deus, mostrando para as pessoas que a nossa realidade é uma realidade de um impacto inabalável, de um sucesso constante, de um impacto inesquecível do perfume e de uma realidade inegável. Amém? Aplauda ao Senhor, irmãos.